A primeira coisa que, quando se vê conflito no Oriente Médio, principalmente se tratando ali de Irã e Israel, é que uma animosidade que não é recente, né? É uma animosidade que não é recente, mas ela é mais recente do que outras animosidades até intra-islamismo. Tá? Israel, para o Irã, se torna uma questão a partir da existência do Estado de Israel mesmo. Para o Irã especificamente. Se você for olhar no mapa ali, você vai ver que o Irã ele não faz fronteira com Israel. Ele tem o Iraque ali no meio. No tempo da escola a gente estudava, né? Mesopotâmia, Rio Tigre e Rio Eufrates, Iraque ali no meio. Para lá da Mesopotâmia, você tinha a Pérsia, e aí é o Irã. O Império Persa depois se expande para muito mais do que isso, né? Mas ali é o Irã. E o Irã, ou o domínio persa anterior, ele não tem um sentimento anti-judaico assim, tão exacerbado, que fale assim, poxa vida, a gente é anti-Israel desde sempre. Não é bem isso. Mas por algumas questões específicas de como a visão de mundo xiita enxerga as coisas, Israel acaba ocupando um papel de opressão na maneira como eles enxergam as coisas, que faz com que exista essa animosidade. Não sei se imediatamente a partir de 48, porque em 48 a gente ainda tinha o Irã monárquico, mas quando a monarquia cai, quando o Shah cai e se inicia o domínio dos ayatollahs, aí você tem uma identificação do povo iraniano com o povo palestino e a animosidade começa. Sim. Quando a gente vai falar sobre o Oriente Médio, é que nem eu falo pra vocês, nunca tentem entender pelas notícias do que vocês estão vendo agora, é a mesma coisa de tentar entender um seriado pelo último capítulo, né? Então você nunca vai conseguir compreender nada. Às vezes você vai ver um herói e achar que o herói é vilão, aí vai ver um vilão e achar que o vilão é herói. E você nunca, assim, você não vai ter um conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer. Irã e Israel foram países que, por muito tempo, logo após a criação do Estado de Israel, foram amigos, né? Na época da monarquia, como o Victor citou, na época do Shah Reza Pahlavi, o Irã vai ser um dos primeiros países da região que vai reconhecer o Estado de Israel, e até hoje o Irã é o país que, fora de Israel, no Oriente Médio, tem a maior comunidade judaica do Oriente Médio. Você tem parlamentares judeus no parlamento iraniano, você tem várias sinagogas na capital de Teherã, e a comunidade judaica, ela tem uma história persa antiquíssima, contínua, de mais de 3.000 anos ali naquela região. Então, o judeu persa, ele é uma identidade que é pré-romana e continua existindo no mesmo país até hoje. Você vai ter passado pelo Império Aquemênida, o Império Sassânida, a conquista, né, do Califado Árabe, os diversos estados que vão suceder ali naquela região do platô iraniano, e os judeus vão continuar existindo ali, né? Então eles têm uma religiosidade que é, digamos assim, indissociável do ser persa. Eles têm uma história muito grande, por exemplo, na tradição judaica da Rainha Esther, né? A esposa do rei Assuero, enfim. Então você tem muita história, né? O próprio Purim, tem muita coisa dentro do judaísmo que se passa na Pérsia e nessa cultura persa. Quando o Estado de Israel vai ser fundado, em 48, né, no contexto ali pós, enfim, na dissolução da Segunda Guerra Mundial, o que você vai ter é o quê? O Irã era um país secular, né? Era um país secular, mas a gente não pode chamar de democrático, né? Porque você tinha a dinastia Pahlavi, que havia derrubado a dinastia anterior, Qajar, que fazia um processo de secularização da sociedade, secularização compulsória, que foi um sucesso na capital, né? As pessoas, elas aderiam à moda ocidental, aderiam a todo tipo de coisa, só que nem só de capital vive o homem, né? Então o Irã era um país, assim, muito grande, cheio de populações que não eram contempladas por nenhuma das benesses e eram, digamos assim, viviam em estado de miséria. Só que desde o final do século XIX, a Inglaterra, digamos assim, tinha total direito de explorar todos os recursos naturais possíveis e imagináveis do território iraniano, mantinha a dinastia Pahlavi no poder, que não é uma dinastia histórica, é uma dinastia que teve o quê? 2 monarcas, o Reza Shah e o filho dele, né? Não é uma dinastia aí de... Antes tinha os Qajar e antes ele tinha os Safávidas, né?
Então, assim, isso vai vai criar esse candinho, né, pro surgimento de um conflito, que é o quê? Israel, quando vai ser criado, vai ajudar muito a monarquia persa, vai ajudar com treinamento de inteligência, a polícia secreta do Shah, a famosa Savak, ela vai ser treinada pelo próprio Mossad em técnicas de espionagem, técnicas de repressão a grupos sociais dissidentes, digamos, separatismo, enfim. E Israel vai ter um papel muito importante na história do Irã contemporâneo, né? Junto com os Estados Unidos e a Inglaterra. Por quê? O Irã, ele vai ser um cenário de jogos entre potências. Primeiro no Great Game, no século XIX, e no início do século XX em diante, vai ser a Inglaterra e depois os Estados Unidos lutando pelo petróleo iraniano, né? Porque o saudita e o da Península Arábica vai ser uma coisa que vai vir um pouco mais depois. A gente acha que acharam petróleo lá na Arábia e todo mundo ficou rico. Não, vai ser uma coisa que vai ser bem... Por exemplo, todos os países do Golfo eram extremamente pobres até os anos 70. Se você fosse para Dubai, nos anos 70, assim, qualquer vilarejo aqui na costa de São Paulo era mais desenvolvido, entendeu? Dubai era muito pobre. Então, assim, a riqueza estava no Irã, né? Só que aí você tinha esse problema. Você tinha uma monarquia que encastelava-se, né? Digamos assim, pegava e vivia uma vida extremamente nababesca em todos os sentidos possíveis e imagináveis do mundo, né? Se você vê a festa de 2.500 anos do Império Persa, que foi feito no Irã pelo Shah Reza Pahlavi, até hoje é conhecida no Irã como a festa do demônio, né? Porque, assim, era a população passando fome e o Shah importando passarinho para jogar no deserto, garrafas e garrafas de uísque, champanhe. Era uma coisa, assim, muito escandalosa. Só que o que acontece? Anteriormente, ascendeu ao governo um líder nacionalista, né, que era orientado mais a um secularismo, digamos, soviético. Não que ele era socialista em si, mas ele era mais orientado para a União Soviética. Simpático à União Soviética. Que era o Mohammad Mossadegh. E percebido pelo Ocidente como um comunista. Um risco. Como um risco comunista na Guerra Fria. Exato. Então, o que é que o Ocidente vai fazer? É incrível que a gente vai começar a entrar nessas coisas, mas vai criar-se uma oposição na Operação Ajax, entre outras, que tinha uma oposição religiosa dos ayatolás contra o Mossadegh. Então, o Mossadegh era um secularista, ele era um ateu, ele era um ímpio, ele era tudo de ruim. E são, digamos assim, as massas religiosas, os líderes religiosos daquela época que vão se aliar à propaganda americana para a derrubada do Mossadegh. Então o Mossadegh ele vai cair, só que isso vai deixar um rescaldo. Quem é o novo representante da voz do povo? A liderança religiosa. O clérigo. São os clérigos, digamos assim, dentro do contexto xiita, são os marjas, são os ayatolás, é porque o xiismo ele possui uma certa hierarquização dos sábios dentro daquela sociedade. Então você tem um título de Hujjatul Islam, que é a prova do Islã, que é um título que se dá a um sábio, um erudito, jurista. Ele não é um padre, não é um monge, não tem nada a ver como o cristianismo vê. É uma pessoa que interpreta a lei sagrada, né? Ele não é ordenado, ele não vive em celibato. Não, ele é como se fosse um advogado. Ele é um jurista. É um advogado religioso. E aí você vai ter ali a classificação dos marjas, você vai ter o Hujjatul Islam e você vai ter o título de Ayatollah, que significa literalmente sinal de Deus, né? E aí você vai ter isso aí. Então, por muito tempo, né, uma década e meia, você vai ter tanto o governo americano quanto os Estados Unidos insuflando essas lideranças religiosas para derrubar o Mossadegh. Aí o Mossadegh cai, né? E aí quem ascende é o Shah Reza Pahlavi. Só que o Shah Reza Pahlavi não é um líder religioso. Ele é um cara assim que foi educado na Europa. Ele é uma liderança totalmente assim, como o pai dele, que criou leis para ocidentalização forçada da sociedade. O Irã dos ayatolás, ele vai ser como se fosse quando você puxa uma sociedade muito para um lado, quando você solta, reação, ela volta para o outro. Reacionário. Então, o que aconteceu no governo do Reza Shah, né? O pai do Reza Pahlavi? Perseguição a práticas religiosas, cenas horríveis de brutalização nas mesquitas, a proibição do uso do véu pela mulher muçulmana no Irã, que foi uma coisa assim, chamada na política de kashf hijab, que acontecia naquela época. Então, o véu, ele passa a ser criminalizado, as mulheres não podem mais se vestir, a não ser com roupas que são determinadas. E você vai vendo que todos os ecos vão se refletir mais na frente, né? Pelo Ocidente. Então, assim, aquilo ali é maravilhoso. O pessoal mostra fotos de Teherã da época, um monte de mulheres de mini saia, como se estivesse vivendo em Miami Vice. Tinha recorde de cirurgia nasal para que o nariz das iranianas ficasse parecido, né, com o nariz das mulheres europeias. O Irã passa a ser o primeiro país do Oriente Médio a ter uma indústria de pornografia.
Então, assim... Maquiagem isso, também. exato. Então isso vai ser uma coisa que vai mudar a vida pública do Irã, só que Teherã e o resto do país é um lugar que não recebe, digamos assim, assistência social do Estado, é pobre, a moralidade do povo, que é do interior, que é religioso, digamos assim, vista como uma palhaçada na capital. Então, assim, isso cria um clima de animosidade muito grande. E aí você vai ter grupos comunistas, como o do Partido Tudeh, que existe lá no Irã, que vão lutar contra o Shah, que vão fazer toda aquela situação. E o Shah, ele vai utilizar da repressão da forma, assim, se você ler o que é o Irã pré-revolucionário, você vai ver que é uma coisa, assim, terrível. E o que é que vai marcar para o que é interessante hoje do que a gente tá falando? Você me interrompe se eu estiver falando. Não, eu só acho que é interessante você colocar essa história, é importante isso, porque muitas vezes a gente vê o Irã pré-revolução como um instrumento de propaganda ocidental, como assim, antes da revolução dos ayatolás, o Irã era maravilhoso. Peraí. Pra quem, né? Pra quem? Exato. Não é bem assim. Era muito melhor para muita gente, mas teve muita gente que foi brutalmente reprimida. E aí você tem a revolução, que também tem todos os problemas que tem. Exato. E aí você vai ter o Partido Comunista Tudeh, que era um partido realmente comunista. Ele não era o partido do presidente deposto, do Mossadegh, mas ele era um partido de inspiração soviética e que queria fazer a revolução para a derrubada do Shah, para criar um Irã socialista, né? Mas assim, todas as pessoas precisam entender o seguinte: as experiências socialistas que você vai ter no Oriente Médio são experiências socialistas que nem você tem na China, por exemplo. Elas seguem os contornos sociais daquela cultura, daquele lugar onde ela está. Então o socialismo maoísta é totalmente diferente de um socialista do Iêmen, que existia também. Um socialismo saudita, porque existiam partidos comunistas na Arábia Saudita. E eram levados a cabo pelo príncipe Talal, que era um monarquista de orientação socialista, conhecido como Príncipe Vermelho. Mas depois a gente entra nessa história. Então, assim, você vai ter uma insatisfação social enorme, massacres assim de 900 pessoas num dia pela polícia do Shah, repressão terrível. E o que é que você... Pode falar. Não, vai lá. E o que é que você tinha lá? Você tinha uma aliança fortíssima do Shah com os Estados Unidos e com Israel. Então o discurso passa a ser: quem mantém esse Shah no poder, quem mantém as estruturas de repressão que continuam roubando nosso país há 100 anos quase, porque assim, quando a Revolução Iraniana vai acontecer, a Inglaterra e depois os Estados Unidos já estavam roubando petróleo do Irã e assim, mantendo a elite Pahlavi no poder desde o final do século XIX. Então assim, é uma coisa que o pessoal, tipo assim, nas últimas décadas do século XIX, descobre-se o ouro negro no Irã e o povo morre de tifo. E assim, as pessoas não sabem, mas houveram genocídios famélicos no Irã. As pessoas não sabem da grande fome persa. Morrem de fome, porque assim, quando a Inglaterra ela vai entrar no esforço da Segunda Guerra Mundial, o senhor Winston Churchill vai pegar quantidades absurdas de arroz e alimentos de todos os países que a Inglaterra tinha ou protetorado, né, ou colonização direta, e vai mandar para a Europa, para alimentar soldado, para alimentar a população britânica. O que é que vai acontecer, por exemplo, em Bangladesh? A fome de Bengala. Mortes assim que, se você ver as cenas daquela época, são horríveis. E o que é que vai acontecer no Irã? A grande fome persa. Então, assim... Pode falar. E aí você pega um contexto de grande fome para um povo que, historicamente, na sua composição cultural, tem o herói do xiismo, vamos dizer assim, o primeiro cara, o Hussein, que é o neto de Maomé. Então você tem muçulmanos que são sunitas, tem os xiitas são aqueles que clamam a consanguinidade dos imãs como sucessores de Maomé. O neto de Maomé, Hussein, ele é morto por Yazid, que era um califa sunita, etc. Agora, antes do assassinato, o que acontece? Ele passa por um período de privação de alimento e água imediatamente anterior a ele ser assassinado. Ou a estratégia de Yazid é de privar... Então, o que acontece? Você vai carregando um povo com novos símbolos de sofrimento, e que ele recorre à sua própria história e identifica na sua própria história passada, na sua própria história cultural, olha o que está acontecendo de novo. E você vai imiscuindo
esses eventos históricos, políticos, econômicos, geopolíticos, com uma tradição. Quando surge uma liderança política religiosa, eles vão ser mestres em ressignificar esses eventos e trazer para o povo uma sede de justiça pelo que a gente passou. O que a gente passou é desumano e é justificado porque Deus só pode estar ao lado da libertação. É justificado eu tomar nas mãos as rédeas revolucionárias, porque Deus, isso é o bem. Estar do lado da revolução, na cabeça dessa pessoa que passou por essa fome e que identifica na sua religião materna, na sua identidade religiosa, eu estou passando pelo mesmo que Hussein passou. Todo ano eles relembram na Ashura. O martírio de Hussein, que é exatamente esse episódio, que culmina com ele sendo decapitado, mas passa-se um tempo famélico. Exato, de jejum e bastante coisa. Então, assim, essa é uma situação que você tem uma população que é marcada pela miséria, né? Isso é um movimento que não vai acontecer somente no Oriente Médio. Se você for pegar o Brasil daquela época, Karen Armstrong, que é uma das melhores historiadoras da religião da atualidade, ela escreveu um livro ótimo chamado Campos de Sangue, e ela vai falar que, por exemplo, na mesmo período que a Revolução Iraniana estava acontecendo, você tinha aqui no Brasil a questão da teologia da libertação, que você tinha aquela apropriação da fé cristã para a revolução, entendeu? Ela vai fazer os paralelos que no mundo, vários lugares do mundo estava acontecendo esse movimento, né? Mas indo para o Irã, você vai ter esse grande caos, essa grande fome, E você não pode negar que isso era uma política que vinha de fora. Quem é que mantinha a monarquia no poder? Pessoas de fora. Quem é que tirava os recursos do povo iraniano? O povo de fora. É difícil a gente imaginar isso aqui, mas imagina. Olha, você vai no supermercado, seu filho tá com subnutrição, né? Você vai no mercado, você vai comprar uma coisa, não tem lá porque tá na Inglaterra. Cadê aquilo ali? O inglês levou. Ah, mas a gente tem petróleo. Tá, mas o americano levou. Então, isso cria um sentimento de revolta muito grande, né, na população. Então, o Shah, ele vai, digamos assim, duplicar, triplicar, quadriplicar a repressão estatal. E o Ayatollah Khomeini, que ele estava exilado na época, na França, né, por ser uma figura, digamos assim, que já era crítica do Shah, ele vai começar a enviar fitas cassete para o Irã. E os discursos dele antimonarquistas vão começar a ficar espalhados pela sociedade iraniana. Só que é muito interessante que as pessoas saibam uma coisa. Khomeini, ele não é um líder medieval. Ele não é uma pessoa que está querendo trazer o mundo islâmico para um período medieval. Ele é um líder revolucionário em todos os aspectos que você imaginar. Ele cria um conceito chamado República Islâmica. Para quem sabe, República é uma coisa assim que começa nos gregos, vai ser desenvolvido no Ocidente mais tarde e tal, não é no Oriente Médio. Então ele vai pegar aquilo ali e vai criar uma ideia de Estado chamada Wilayat al-Faqih. O Wilayat al-Faqih significa o quê? O Estado do jurista. Na história do Islã, sempre houve a sulta, que é o reino, né, o sultão, ou o califa, ou o emir, aquela pessoa que é a figura de poder, digamos assim, temporal ali dentro, e o fuqaha, que são os faqih, eles vão legitimar ou deslegitimar as ações daquele governante, ao ponto de que ele esteja seguindo corretamente as leis sagradas. Mas o faqih, na história do Islã, ele não toma o poder, ele se transforma no sultão. O que o Khomeini vai dizer? Não. Para o estabelecimento de uma sociedade, estou fazendo um resumo bem grande da teoria política do Khomeini, que é muito mais assim, tem muito mais nuances, tá? Então, assim, ele vai colocar a Wilayat al-Faqih como uma proposta. E dentro da comunidade xiita, duodecimana, que é muito importante falar isso, que o Irã não é um país só xiita, ele é xiita Ithna Ashari, que é conhecido como xismo duodecimano. Ele vai enfrentar oposição de vários outros ayatolás. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.